Olá, alunos do nono ano, espero que estejam todos bem. Nesta aula vamos falar sobre situação de aprendizagem 2, produtos notáveis, atividade 1. Primeira coisa que a gente vai fazer aí é entender o que são cada uma dessas fórmulas que estão aí. Por exemplo, na figura 1 você tem lá, o total da figura 1 é dado pela expressão a área total da figura 1, é dada pela expressão algébrica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é igual a mais b, isso tudo elevado ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão, e o produto da soma de dois termos. Primeiro você deve estar com aquela cara, o que é isso tudo? Calma. O que nós temos aí de informação? Isso é um quadrado que tem por lados a, que é a medida deste quadrado, e b, que é a medida desse retângulo. Então, a área disso é a medida deste lado elevado ao quadrado. Esta expressão aqui nada mais é do que o resultado de a mais b vezes a mais b. Se você fizer a distributiva, você vai chegar nisso, ó. A vezes a ao quadrado, certo? Mais a vezes b, ab. Mais b vezes a, mais b ao quadrado, certo? Uma coisa, a vezes b e b vezes a não é a mesma coisa? Não é? Então, aqui o que você vai fazer? O a ao quadrado você conserva, mais ab mais ba, 2ab, mais o b elevado ao quadrado, porque não tinha o a ao quadrado, estava sozinho, o b ao quadrado também. E esses 2ab só ficou dessa forma porque ele apareceu duas vezes. Por isso que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b elevado ao quadrado. E a forma fatorada, a fatoração, é o que a gente vai definir na atividade 2, tá? Já a área total da parte figura 2, que é a parte pintada, é dada pela expressão algébrica ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é igual a menos b elevado ao quadrado. Primeiro de tudo, o que é isso? A menos b nada mais é do que este lado todo mede a. Este lado todo aqui mede b. Certo? Aqui está mede b, mas ele está com um errinho aqui, é a também. E por que aqui ficou a menos b? Tá vendo que aqui tem um quadrado aqui, ó? Então, este quadrado vai ser a medida total menos o b aqui, ó. Então, a menos b por este motivo, a mesma coisa dos dois lados. Então, esta área é a menos b elevado ao quadrado. Tá ok? Por que fica menos aqui e mais aqui no outro? Ó, observe aí que nós temos o seguinte, quando a gente faz a menos b elevado ao quadrado, é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Tudo bem? Então, quando a gente começa a fazer, ó, a vezes a ao quadrado. A menos b vezes menos b, menos ba, menos ab, menos ba também, ó. E aqui, menos e menos, mais o b elevado ao quadrado. Por isso que fica a elevado ao quadrado, ó, menos 1 com menos 1, menos 2ab, mais b ao quadrado. Então, é basicamente isso aí que a gente vai fazer, ok? E na figura 3, a parte pintada, tem esta área total aqui, esta área total aqui, cuja demonstração e desenvolvimento eu vou deixar para vocês, para que a gente possa ter mais tempo para falar sobre esta atividade 2, que é a fatoração. E o que ele quer saber aí? Ele quer que a gente encontre a medida da área total da figura e pede para que a gente explique como você fez para chegar ao resultado. Como nós não estamos juntos na sala, eu vou fazer esta parte com vocês
e vou orientá-los para que desenvolvam o próximo exercício. Lembrando que as dúvidas que surgirem, vocês podem simplesmente procurar, tá? Pode mandar mensagem, pode comentar a mensagem no mural do Google Sala de Aula, tá? Pode comentar aqui no vídeo que eu procuro fazer outras abordagens, tá? Atividade 2.1. Fatoração. Encontre a medida da área total da figura a seguir e explique como você fez. Essa figura é formada por quadrados e retângulos, certo? Então, a gente pode escrever aqui como se fosse A, e aqui, ó, X, Y e Z, por exemplo. E o lado aqui, ó, todas essas figuras, o lado vai ser A também, certo? Então, se a gente for colocar... vou colocar B ali, para vocês identificarem de uma outra forma, tá? Então, a gente pode calcular a área pedaço por pedaço. Afinal de contas, isso aqui, ó, todas essas figuras são retângulos, tá? A exceção da primeira, que é um quadrado. Então, ó, a primeira aqui, ó, A vezes A ao quadrado é a figura da primeira. E a segunda, X vezes A, mais X vezes A, mais... E aqui, ó, Y vezes A, mais, e aí, B sobre A, certo? Quando ele quer saber se existe alguma outra forma para encontrar a área dessa figura, ele está exatamente perguntando se você consegue escrever esta fórmula de outra forma. Porque o jeito de calcular, o cálculo que você vai fazer é esse aí. Mas na matemática existe uma coisa mais fácil para fazer isso, que é o que a gente chama de fatoração. E o que significa isso? A palavra fatoração, ela vem de fator. E fator vem de onde? Multiplicação. Ou seja, a fatoração consiste em pegar uma soma algébrica e escrever como uma multiplicação sem alterar o resultado. E como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente faz aí é identificar se existe algum fator que é igual ou que aparece em todos os membros aí. Existe o A, não existe? Então, ó, a gente coloca o A em evidência, ou seja, a gente coloca o A em destaque, abre parênteses e joga todo o resto dentro. Como assim, Leandro? A gente vai dividir pelo que a gente tem. Eu vou abrir um espaço aqui para que vocês possam visualizar melhor isso, tá? Quando a gente fatora, a gente vai pegar o fator comum e deixá-lo em evidência. Ou seja, A que multiplica e abre parênteses. Como a gente faz a fatoração? Como a gente vê isso? A gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai dividir, não é o A o fator comum? Então, A você coloca em evidência, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? A ao quadrado dividido por A, sobra A. Então, aqui, ó, A. E aqui, ó, o que vai acontecer nos outros? O que sobrou? A mais X mais Y mais B. E é isso. Está aí fatorado. Ou seja, a gente pega uma soma algébrica e escreve como uma multiplicação. Tá vendo? Se você quiser somar todos esses aqui e multiplicar por A, vai dar o mesmo resultado do que você fizer aquela fórmula toda. Existe uma única forma de fatoração? Não. Pode ser que aconteça um número que seja, por exemplo, se você pegar 18 e 3, qual é o fator comum a esses dois? Um número que apareça nos dois. Ou 3. Então, você vai dividir por tudo que aparece aí por 3, o que sobrar fica dentro do parênteses. Então, de uma forma simplificada, foi isso. Se você não entendeu, coloca aqui no comentário. Professor, você pode explicar de uma outra forma? Que eu procuro explicar de uma outra forma, tá? Não tem problema. Eu procurei usar palavras mais simples para não confundir, mas se for preciso, a gente usa umas palavras mais complicadas também, sem problema nenhum, tá ok? Vamos em frente. Aí, ó, junte-se a um colega e fatore as expressões. Se vocês tiverem grupinho de WhatsApp, olha que oportunidade boa de conversar sobre a matemática. Então, aí, ó, qual o fator? Vamos começar aí pela letra A, porque vocês vão fazer o resto. Qual é o fator comum aqui, tanto ao 3x e ao 6y? É o 3, né? Porque, afinal de contas, o 3 também aparece dentro do 6. Então, o fator comum é o
3. O que vocês vão fazer agora? Coloco o 3 em evidência. Aí vocês vão dividir cada um dos membros desta igualdade por 3. Ou seja, aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o que sobrou aqui? X mais 2y. Se você tiver na dúvida se isso que você fez está certo ou não, você pode simplesmente aqui, ó, 6x. Por que 6x? 3 vezes x dá 3x. Eu tirei 6 porque eu estava pensando no outro número já. Tá? 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 2y mais 6y. E olha só, não é o número que a gente achou? Então tá certo a conta que a gente fez. Ok? Vou fazer mais um aqui com vocês para vocês entenderem de onde vem isso. Tá? Ó, AB e 2AC. O que aparece nos dois aqui? Ó? O A. Certo? Então, você coloca o A em evidência. E agora? Fica B mais 2A. Tá vendo? A letra C eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos na letra D. O que nós temos aí? 5xb mais b mais 5yx mais y. Olha, eu acho que a gente vai precisar separar algumas coisas aí, né? Porque, ó, o x não aparece em todos e o y não aparece em todos, mas em 2 a 2 eles aparecem. Observa aqui, ó, que o b aparece aqui e o y aparece aqui. A gente pode fazer isso em duas expressões distintas? Pode. Nessa primeira parte, o que tem b? A primeira parte, o que sobra aqui? 5x mais... E aí? Que ali está só o b. Se você não vai dividir por b, então é 5x mais 1. Ok? Mais 5yx mais y. O y é o fator comum. E o que sobra? 5x mais 1. Por que 1? Y dividido por y. Tá ok? E aí está fatorada a expressão. Viram que não é nada difícil? Exatamente por isso que a gente vai ter uma lista de exercícios para fazer sobre isso. Tá ok? Pessoal, lembrando que se tiver dificuldade, comenta aqui no vídeo, professor, isso está difícil de entender, que eu vou procurar usar uma outra linguagem, explicar de outra forma, mas pergunte, tá bom? Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. O que significa isso? Uma dica. Você pode calcular separadamente as áreas como representação, porque não tem número nenhum aí. E feito isso, você vai fazer o quê? Continhas? Exatamente, continhas. Fatorar o que ficou. Então vamos lá, né? Vamos no sentido horário. O que é o sentido horário, Leandro? É o sentido do relógio. A gente vai começar aqui, ó. Faz uma sequência para as suas operações, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Então, representando a fórmula de área, certo? Não é um retângulo, x vezes z, x, z, mais yx, yx, precisa o xy, mas agora não é hora disso, né, gente? Ó, 3 vezes z, mais 3z, 3z não, ó. Eu coloquei o número e eu me confundi com ele, k vezes z. Mais, e agora o número 4, ó. K vezes y, ky. Vou colocar o yk, né? É melhor, né, gente? Então vamos lá. O que a gente faz agora? Se é para fatorar isso tudo, vamos ver onde tem fatores comuns. Onde aparece x? Ó? Aqui e aqui. Onde aparece y? Aqui e aqui. Olha que beleza. Onde aparece o z? Aqui e aqui. Como a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso aos pares. Por quê? Qual o fator comum que aparece aqui na primeira? É o x. Então, aqui a gente faz aqui, ó, x que multiplica o quê? Z mais y. Certo? Ó.
x que multiplica z mais y, certo? E lá na outra, mais, o que é comum aqui? O k que multiplica o z mais y. Olha, terminamos? Não! Por que não terminamos? Olha aqui uma coisa. Temos multiplicações, certo? Fatores comuns aqui, ó. Z mais y é um fator que se repete. Então, coloca z mais y em evidência. E o z mais y vai multiplicar x mais o k. Tá vendo? Pessoal, a gente sempre vai chegar aí e terminamos, está fatorado. Ó, z, vou até escrever aqui em cima de uma forma um pouco mais bonita. Z mais y. Ó, tem uma musiquinha de gás ao fundo. Z mais y, abre parênteses, porque ele está em evidência, que multiplica x mais k. Um número só estará fatorado na íntegra quando tivermos uma multiplicação como operação principal entre eles. Pode ter uma soma dentro do parênteses, tá? Pode sim. Mas a fatoração acaba quando chega em uma multiplicação como resultado final. Tá bom? E por último, represente geometricamente a área indicada pelas expressões algébricas a seguir. Eu vou tentar desenhar um quadrado aqui para fazer essa representação. Vamos ver um quadrado de lado x. Vamos lá. Aqui mede 2 e aqui mede 3. Então, ó, como seria esse x mais 2 e x mais 3? Ó? X mais 2 desse lado, x mais 3 do outro. X mais 2 que multiplica x mais 3. Então, vocês vão fazer um desenho parecido com esse aí. Tá? É algo do tipo. Vocês podem se basear no material de vocês como referência e vou deixar a B e a C para vocês fazerem. E por hora encerramos este vídeo sobre produtos notáveis e fatoração. Lembrando, pessoal, por favor, as dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu não tenho bola de cristal para adivinhar onde você se perdeu. Então coloca, professor, me perdi na atividade 2, na letra A, por exemplo. Escreve que eu procuro explicar de uma outra forma, tá ok? Bons estudos para vocês, até logo!